Leandro, tá. Você apontou o problema. Apontou o problema. E a solução para esse problema? Esse tanto de entidade e tudo mais. Qual é a solução? Vamos dar a solução aqui agora. Qual é a solução? Sabe qual é a solução? Olá, meus protetores do patrimônio através do mutualismo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre representatividade, esse tema que tem gerado bastante debate no nosso segmento. Quem é o representante oficial, meu Deus? Quem nos representa? Quem é que tem lá a nossa procuração para poder sentar na mesa e fazer as suas proposições? Esse é o debate que está acontecendo, tá um pouco intenso, e vamos destrinchar essa história aqui, então você vai sair desse vídeo entendendo todo esse panorama, beleza? Não vai ficar longo o vídeo, porque eu sei que vocês não assistem, então eu vou tentar fazer o vídeo aqui o mais objetivo possível. Esse vídeo não é para falar da lei, se é boa, se é ruim e tudo mais, você já conhece a minha opinião e já conhece os outros conteúdos que eu gravei. Esse vídeo é para falar sobre representatividade. Eu, Leandro, por exemplo, sou um apoiador da FEBAC, que é uma federação baiana, que atende as associações aqui da Bahia, representa suas afiliadas na Bahia e tem uma atuação mais regional. Eu gosto da ideia da FEBAC, concordo com tudo que a FEBAC faz, enfim, não. Mas eu gosto desse projeto mais regionalizado. Dito isso, antes de já falar dessas entidades que estão atuando hoje, vamos olhar para a história e entender a origem de tudo isso, que começa lá em 2015, quando o deputado Lucas Virgílio apresenta o PL 3139/2015, com a intenção de criminalizar a atividade da proteção veicular, ou hoje, né? Não, naquela época era só proteção veicular. É isso, ele queria transformar em crime. Esteja preso, tá vendendo proteção aí, tá ofertando proteção, preso. Essa era a ideia do deputado Lucas Virgílio. Nessa época, tinham algumas entidades de atuação a nível nacional que se mobilizaram e foram lá para a linha de frente combater o PL. Então eu vou citar aqui algumas que eu me recordo de atuação nacional, tá? Tinham federações também que iam, pô, FAMESC, FEABs e tal, etc. Mas de atuação nacional, eu me recordo muito da AAAPV, até porque eu fazia parte, fazia parte da diretoria da APV nessa época. Aí você tinha a FAM, que estava ali liderada pelo Calbi, por exemplo, e você tinha a FENACAT com o Geraldo, doutora Virgínia, Luiz, aquele pessoal lá, fazendo frente, combatendo o projeto do Lucas Virgílio, que tinha a intenção de criminalizar a atividade. Um ponto que eu quero ressaltar é que, mesmo todas essas entidades tendo o mesmo propósito naquela época, não havia uma ação coordenada. Então, cada um fazia aquilo que achava que era certo fazer. Cada um ia lá e tinha sua estratégia, traçava a estratégia, executava a estratégia, estava ali fazendo o que achava que era certo para defender os interesses dos seus filiados. No final das contas, o resultado foi positivo. Por quê? Porque o PL, que tinha a intenção de criminalizar a atividade, se transformou no PLP 519/18, que aí já era um PLP que tinha a intenção de regulamentar a atividade e foi engavetado. Ó que coisa! Então pegaram o PLP, colocaram na gaveta lá, ficou aquela coisa, dificilmente seria pautado para votar. Toda essa questão ela arrefeceu. Então o PLP ficou lá dormindo, quietinho, e todo mundo tocou sua vida, né? Até 2023. Quando chega em 2023, o governo manda o PLP 101/2023 para a Câmara, e esse PLP tinha como objetivo permitir que cooperativas de seguro pudessem atuar em outros ramos de seguro. Então, o PLP 101/2023 é o PLP do cooperativismo de seguro, que foi uma iniciativa do governo. E aí, quando esse PLP nasce, essas entidades que eu mencionei ali anteriormente, elas meio que se dividem. A APV, da qual eu já não fazia mais parte, não fazia mais parte de nenhuma entidade representativa, ela abraçou a tese do cooperativismo de seguros, e a FAM uniu forças com outras federações. Então a gente pode mencionar aqui a FABsul, que é uma federação do Sul, lá de Santa Catarina, a FENG, e eu não sei se a FEBERD, tá? Isso eu posso estar equivocado. Se eu falar que tenho certeza que a FEBERD participou do processo a partir de 23, eu posso estar equivocado, mas eu acho que sim. Então ela se juntou com algumas federações, várias lideranças do segmento, e eles tiveram o papel ativo de conduzir a retirada da gaveta do PLP 519/18, ou seja, pega o PLP 519/18, apensa no PLP 101/2023, e em vez de apenas permitir que cooperativas possam operar em outros ramos de seguro, vamos também aproveitar isso para regulamentar a proteção veicular, e dessa iniciativa dessas entidades surgiu a regulamentação que está aí hoje, que é a transformação da proteção veicular na proteção patrimonial mutualista.
E nesse tempo surgem os novos arranjos representativos. As mesmas entidades que estavam ali conduzindo o processo junto aos órgãos do governo e à Câmara para poder passar a regulamentação da proteção veicular, elas fundaram uma entidade que é a CN Mútuas, Confederação Nacional das Mútuas, e o objetivo era claro, a CN Mútuas seria a representante oficial do segmento. A ideia era, tem a CN Mútuas aqui em cima, como uma confederação nacional, abaixo da CN Mútuas as federações regionais, estaduais, e abaixo das federações, obviamente, as associações. A CN Mútuas seria a interlocutora oficial para negociar com o governo, para sentar com a SUSEP, com o CNSP, com o Ministério da Economia, com, sei lá, Câmara dos Deputados. Então a CN Mútuas seria a representante oficial do segmento. Essa era a ideia. O plano era esse. O problema, lembra que eu falei ali que lá atrás as entidades que atuaram no combate ao PL 3139/2015 elas tinham o mesmo propósito, mas não agiam de forma coordenada, cada um fazia o que achava que tinha que fazer? Então, agora a CN Mútuas tinha a intenção de reverter esse jogo e colocar todo mundo para seguir numa mesma direção embaixo desse guarda-chuva. Então ela começou a fomentar a criação de várias federações locais e começou a tentar ali organizar a diretoria dessa entidade e tudo mais, mas logo no início já começaram ali algumas desavenças e algumas federações saíram. Então, algumas lideranças de algumas federações falaram, aqui não dá, tal, enfim. Não vou entrar aqui no mérito e destrinchar o porquê, quem saiu, o que foi, o que aconteceu. Mas algumas entidades já saíram nesse processo inicial. Depois, as próprias entidades que fundaram a CN Mútuas, elas não conseguiram encontrar um denominador comum para resolver situações internas e rachou. Então, eu mencionei que a FAM, a FABSU, a FENG, o pessoal fundou a CN Mútuas, mas agora uma parte deles está na CNPPM e outra parte está na CN Mútuas, ou seja, criou-se uma nova confederação nacional que é a CNPPM. Então você tem a CNPPM, creio eu que é Confederação da Proteção Patrimonial Mutualista, e você tem a CN Mútuas, que é a Confederação Nacional das Mútuas. Beleza, então você tem duas confederações nacionais atuando hoje ali nesse papel de interlocução. Fora, assim, a APV também vai lá e faz a interlocução dela. Você tem as entidades individualmente também correndo atrás ali de fazer as suas proposições junto à SUSEP. Leandro, nesses rachas, nessas rupturas que aconteceram aí, quem está certo e quem está errado? Eu não vou perder meu tempo aqui entrando nesse mérito, porque eu não tenho todos os detalhes do que ocorreu, né? Por que o pessoal resolveu romper, né? Cada um ir para o lado, eu não sei de todos os detalhes, então não vou entrar nesse mérito. O que eu quero fazer aqui é uma constatação de uma coisa muito óbvia. Vamos falar uma obviedade aqui. Qual é a obviedade? É que muito provavelmente o pessoal da SUSEP lá, que é quem está redigindo a minuta do Infralegal, deve receber numa semana a CN Mútuas, depois na outra semana a CNPPM, depois na outra semana a APV, depois na outra semana a FENACAT, depois na outra semana a entidade X, todas elas afirmando serem representantes do segmento e cada uma delas representa os seus filiados, isso é um fato, todas elas com suas ideias e proposições, e em algumas ocasiões essas proposições elas são contrárias umas às outras, contrárias umas às outras. Então, olha só que coisa linda, olha só que coisa maravilhosa. Enquanto no mercado securitário tradicional, convencional, você tem apenas a CNSEG como Confederação Nacional do Mercado Securitário. Você tem ela e é isso. É um mercado já mais organizado. Então, o que acontece? Diante desse cenário, o que eu acho que é provável que aconteça, provável, não tem informação, isso aqui sou eu chutando, tá? É que a SUSEP, ela receba essas proposições e ela vai acatar aquilo que for da vontade dela acatar. Ela vai pegar essa daqui eu não quero, essa daqui eu concordo, então eu vou acatar. Por quê? Porque é tanta proposição de tanta entidade representativa que para ela fica muito simples de acatar aquilo que ela acha que deve ser acatado porque ela quer fazer daquele jeito e dizer que ouviu o segmento depois. É provável que isso ocorra. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Leandro, você apontou o problema. Apontou o problema. E a solução para esse problema? Esse tanto de entidade e tudo mais. Qual é a solução? Vamos dar a solução aqui agora. Qual é a solução? Sabe qual é a solução? Não tem solução. Porque esse mercado ele cresceu, nasceu pulverizado e descentralizado, cresceu pulverizado e descentralizado,
E muito provavelmente, desse ponto de vista aí de representatividade e tudo mais, ele vai continuar pulverizado, descentralizado e pulverizado. Então é muito pouco provável que todas essas entidades consigam, sei lá, marcar um grande concílio, senta todo mundo, olha só, gente, vamos fazer uma composição aqui, etc, etc. Não tem como. Inclusive, isso já foi tentado, não deu certo, não funcionou. Então, é muito pouco provável que o segmento consiga ter essa unidade representativa que muita gente fala. Pensar nisso, na minha visão, é até uma espécie de utopia. Entendeu? Acreditar assim que, do nada, todo mundo vai conseguir deixar de lado as diferenças que levaram às rupturas e conseguir todo mundo caminhar junto. Diante disso, o que você tem que fazer? Você precisa se aliar a quem você se identifica. Então, analise ali os propósitos de cada entidade dessas e veja se para você faz sentido se aliar a uma entidade dessas. Todas elas estão com iniciativas. Todas elas estão. A APV está correndo atrás lá do que ela acha que é certo, a CNPPM está correndo atrás do que ela acha que é certo, a CN Mutuos está correndo atrás do que ela acha que é certo. Então você olhe, analise essas proposições de todas elas e aí você toma a sua decisão de maneira consciente, tá? Preste muita atenção. Nós brasileiros temos uma forte tendência a terceirizar responsabilidades, tá? O que é isso? Eu me junto numa federação, numa confederação, sei lá, numa agência e espero que essa confederação, federação ou agência vá resolver a minha vida. Eu terceirizo a responsabilidade para essa entidade fora, né? Porque essa entidade não é você, ela é fora de você. Então você terceiriza a responsabilidade para ela e fica esperando, esperançoso de que as coisas vão se resolver como num passe de mágica. E deixa eu te falar, uma outra má notícia. Não vai. Não estou falando que elas não vão conseguir encontrar soluções, não é isso. Estou falando que as coisas não vão se resolver num passe de mágica, mas o principal recado aqui é que a responsabilidade de resolver a sua vida é sua, entendeu? A responsabilidade de resolver a sua vida é sua. Então você que está aí numa operação é que tem que começar, se não começou ainda, se você não começou ainda, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, mas você que tem que olhar para as opções que existem, se organizar e olhar o cardápio todo e estudar o cardápio todo, meu amigo. Não vai pelo que fulano ou cicrano falou, não. Ah, isso aqui não presta, isso aqui é ruim, o melhor é só isso aqui. Não, estuda você, porque você sabe aonde seu calo aperta. Participe dos movimentos, apoie, encontre aqueles com os quais você tem ali afinidades, que pensem igual a você, que você tem ali um alinhamento de valores. Participa, cara, vai lá, ajuda, entendeu? Participa, dá a cara, se mobilize e tudo mais, mas tenha ciência de que no final do dia a responsabilidade de resolver a sua situação é sua. E a sua opinião tem que ser moldada com base em conhecimento. Então, aconselhe-se com pessoas que entendem aonde seu calo aperta e que não estejam enviesadas, que sejam capazes de conversar com você sem viés. Beleza? Entendeu isso? Ah, Leandro, então você está querendo dizer que nenhuma federação presta? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Tanto é que eu sou um apoiador da FEBAC, que é a Federação Baiana Local. Entendeu? Então não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que todos esses movimentos não conseguem construir um caminho representativo com unidade. Beleza? Entendendo isso, a gente pode avaliar, como pessoas racionais, as prováveis consequências disso. E essas consequências e o fato de não ter unidade são coisas que estão fora do nosso controle. Então, o que eu estou pregando aqui é que cada um assuma a responsabilidade de buscar para si o que é melhor, entendendo os caminhos e também, se fizer sentido, se junte com aqueles que você acredita que têm os mesmos valores que você e toca o barco, tá bom? Por esse vídeo é isso, um grande abraço e fiquem com Deus!